Vamos chamar a nossa segunda autora, tá? Nossa segunda autora é a Renata Borges, que vai dar também um gostinho do seu artigo e vai falar um pouco dela. Obrigada, Maria Luísa. Nessa gota de história, nesse recorte da história da minha vida, eu quero contar um pouquinho, rapidamente, um pouquinho das paixões que marcaram a minha vida, né? Entre elas, a primeira, que começou quando eu era muito criança, a primeira, pelo menos que eu tenho memória, começou quando eu era muito criança, foi o balé clássico, né? Um sonho que foi se realizar muito mais tarde na minha vida, já quando eu estava com 13 anos, quando eu mudei para Maringá. E é interessante me lembrar disso, porque a paixão pela dança, por essa arte que era o balé, foi algo extremamente intenso. Que quando eu comecei a dançar, eu passava as manhãs inteiras em aulas tentando aperfeiçoar essa arte, né? Então, essa vinda para Maringá aos 13 anos foi uma época de muitas mudanças e também que trouxe novas experiências. É como se, de fato, um novo momento da minha vida tivesse se iniciado. Tive a oportunidade de me aproximar de um grande amigo, que foi quase que um anjo da guarda na minha vida. Também tive a oportunidade de encontrar um companheiro com quem eu tomo experiências há mais de 20 anos e que construiu uma família linda, né? Temos 2 filhos hoje. E também a oportunidade de encontrar uma mestre, né? Que me abriu portas e que me levaram a grandes descobertas. As surpresas nesse caminho, né, no desenrolar da minha vida, me pegaram muitas vezes de surpresa, confesso para vocês. Foram dúvidas sobre coisas que sempre foram muito certas na minha vida. Estados de ânimos que eram completamente desconhecidos. E isso me fizeram sair em busca de um brilho que eu sentia que tinha desaparecido na minha vida. Assim, eu me aproximei da psicologia analítica, de maneira bastante intensa, mas também de modo gradativo. Na verdade, eu sinto que é como se uma mão fosse guiando a minha vida, colocando diante de mim as oportunidades que começaram a saciar gradativamente uma sede, que na minha percepção parecia que era completamente insaciável. Então, desde o despertar dessa paixão pelo conhecimento, foram vários cursos, pós-graduações, formação de analista, que ainda estou, além de congressos, simpósios, em que pude também apresentar trabalho e partilhar um pouquinho daquilo que eu aprendi. Outros frutos desses anos de estudos se materializaram, como artigos na área da psicologia e também da medicina, oficina de sonhos. Também me tornei professora de cursos de pós-graduação na formação de religiosos. Me tornei uma investigadora do efeito da técnica da imaginação ativa na dor da fibromialgia. Me tornei assessora de cursos nacionais e internacionais e comecei a integrar a equipe da revista editorial, né? A integrante da equipe editorial da revista Coniúncio. A força que me moveu, que me move até hoje, é uma força que muitas pessoas também experimentam. Ao longo do tempo, os mitos, por exemplo, né, falaram e ensinaram sobre essa força, que também nós chamamos de Eros. Então, aqui eu entro para falar um pouquinho, tentar apresentar rapidamente o porquê desse artigo, que tem o nome Quando os Deuses Invadem o Nosso Sonho, a partir da série Uma Odisseia Coreana. Então, esses deuses, como o próprio
próprio título do artigo indica, eles estão presentes nos nossos sonhos. Eles fazem parte dos nossos sonhos, inclusive o Eros. E é nele que nós daremos foco aqui. Então, por que falar de Eros? Eros é o deus mutável. Ele é danado, dado a traquinagens, tá? Que constela em torno de si os opostos, como fascínio, repúdio, bem, mal, loucura e sabedoria, entre outros, tá? É uma força que nos impulsiona em direção a um determinado objeto. Isso se dá, em princípio, de modo bastante autônomo, ou seja, o ego fica completamente alheio a isso, não participa dessa ação do ego, do Eros. O indivíduo, ele é fisgado, e o que lhe resta apenas é a possibilidade de se submeter àquilo que o domina. Olha só. Contudo, é uma tarefa de todo aquele que se sente impelido pela necessidade de fazer o caminho que Jung chamou de individuação, integrar essa força na consciência, tá? Essa é uma tarefa. Muitos mitos contam sobre essa desafiadora tarefa, né? Muitos mitos contam. Por meio dos grandes sonhos, é possível saber como Eros se relaciona com a alma humana, assim como experimentar também os seus humores, pois como os humanos, os deuses podem amar, sentir inveja e sentir ciúmes. Portanto, nesse artigo, descobriremos que Eros, por meio da série Uma Odisseia Coreana, considerada aqui como um grande sonho, não é um deus imutável. Ou seja, no processo de transformação da personalidade, não se mantém o mesmo. Pois, como afirma Craig, Eros inclui todos os aspectos da afeição emocional, da sexualidade e amizade, ao envolvimento com profissão, hobbies e arte. É mérito do Eros que deuses e deusas, deuses imortais, se juntem como amantes, pois o Eros gera movimento e faz com que os deuses se tornem criativos, íntimos e estimulantes, além de afetuosos. É por meio do Eros que o próprio amor se transforma, que verdadeiros laços afetivos são criados, possibilitando uma relação íntima e profunda. Obrigada, Maria Luísa. Passo a palavra para você. Obrigada, Renata. Muito obrigada.